Olá, você que nos assiste pela TV Alesp. A partir de agora você acompanha aqui ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, terça-feira, 6 de agosto de 2019. A partir deste momento, preside os trabalhos da casa o deputado Coronel Telhada, do Progressistas. Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e convida o nobre deputado Paulo Lula Fiorilo para ler a resenha do expediente. Pois não, senhor presidente. Temos aqui duas indicações. Indico, nos termos do artigo 159 da 14ª Consolidação do Regimento Interno, ao excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, senhor João Dória, que tome as providências necessárias para a construção de uma unidade de pronto atendimento UPA na zona norte do município de Votuporanga, com o fito de ampliar e garantir serviços de saúde básica, inclusive aos que se referem à urgência e emergência médica. Deputado Gil Diniz. A outra indicação, senhor presidente, indica nos termos do artigo 159 da 14ª Consolidação do Regimento Interno, ao excelentíssimo senhor governador do Estado, João Dória, que determine aos órgãos competentes a adoção de providências visando a destinação de veículos auto-escada e auto-bomba para o Corpo de Bombeiros de Ribeirão Preto. Deputado Rafael Silva. Lido, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Antes de entrarmos no pequeno expediente, eu quero dar ciência à casa dos seguintes ofícios. Senhoras deputadas e senhores deputados, esta presidência, atendendo a solicitação do nobre deputado Gil Diniz, convoca vossas excelências, nos termos do artigo 18, inciso 1, letra R do Regimento Interno, para uma sessão solene a realizar-se no dia 13 de setembro de 2019, às 20 horas, com a finalidade de homenagear os paulistas que mantêm vivos os ideais da Revolução de 9 de julho de 1932. Lido. Senhoras deputadas e senhores deputados, essa presidência, atendendo solicitação do nobre deputado Dirceu Dalben, convoca vossas excelências nos termos do artigo 18, inciso 1, letra R do Regimento Interno, para uma sessão solene a realizar-se no dia 16 de setembro de 2019, às 20 horas, com a finalidade de homenagear entidades que prestam serviços relevantes às pessoas com necessidades especiais e outros. Fiorilo, você é o primeiro que vai falar, se quiser ficar postos já, por favor. Senhoras deputadas e senhores deputados, essa presidência, atendendo solicitação da nobre deputada Mônica, da bancada ativista, convoca vossas excelências nos termos do artigo 18, inciso 1, letra R, do Regimento Interno, para uma sessão solene, a realizar-se no dia 27 de setembro de 2010, às 10 horas, com a finalidade de homenagear a senhora Neide Santos pelo trabalho esportivo realizado no Capão Redondo. Pequeno expediente, oradores inscritos, 21 oradores. O primeiro orador, deputado Dr. Jorge Lula do Carmo, deputado delegado Olim, deputado Paulo Lula Fiorilo. Tem Vossa Excelência o tempo regimental de 5 minutos. Lembrando, telespectador, que além da TV, você pode acompanhar essa sessão ordinária de hoje através da internet, através do nosso site, que é o al.sp.gov.br. Senhores deputados, senhoras deputadas, público presente, assessoria das bancadas, telespectadores da TV Alesp. Vou aproveitar o pequeno expediente para falar um pouco daquilo que preocupa muito o Estado, em especial a postura do governo João Dória. O governador João Dória foi eleito criando um slogan, Bolsodória. Buscou, através da campanha presidencial, se associar ao nome do Bolsonaro para fazer a sua campanha. Fez propaganda, bateu bumbo, pôs camiseta, fez o que era possível para poder amealhar votos do então candidato Jair Bolsonaro. Como parece que o candidato hoje, presidente Jair Bolsonaro, tem feito
falas, tem tido ações que têm criado muitas confusões. Ontem mesmo eu fiz referência aqui à fala do presidente sobre o Fernando Santa Cruz, e eu vou retomar no grande expediente, mas também tem questionado os números do INPE, tem proposto indicar o filho para ser embaixador nos Estados Unidos, o filho que tem uma capacidade linguística impressionante, né? Trabalhou muito nos Estados Unidos, deve ter feito muito hambúrguer, deve ter feito muita festa, né? E agora, como disse o presidente, se eu posso indicar alguém, que indica um filho, né? Aliás, a família é a coisa mais importante na vida das pessoas, tá ok? Então é melhor pôr o meu filho. E se não colocarem o meu filho, eu vou exonerar aqui o representante do Ministério das Relações Exteriores e coloco o meu filho. Tá certo, o filho, né? Quem é que vai falar contra o filho do presidente, né? Com a capacidade, com aquilo que ele tem de melhor, né? Aliás, ele disse, se eu puder comprar filé mignon para o meu filho, eu compro. É esse o presidente da República. E o João Dória começou a perceber que essa pauta pode não ser a melhor pauta para a disputa eleitoral. E aí o que ele faz? Diz que nunca apoiou o Bolsonaro, que nunca esteve junto com o Bolsonaro, que nunca compartilhou das políticas do Bolsonaro. É impressionante, como se as pessoas tivessem um problema de amnésia, porque as pessoas sabem o que fez o Dória na campanha e o que faz o Dória no governo do Estado. Hoje a gente tem um Estado, deputado Nishigawa, com 3,7 milhões de desempregados. Se a gente considerar o desemprego informal, quem não procura mais emprego, a gente chega a 10 milhões. Eu tenho viajado esse Estado e tenho visto a penúria das prefeituras, a situação de abandono. E é esse governo que agora quer construir um caminho solo, sem o Bolsonaro, porque tem interesse em disputar a eleição presidencial daqui a 3 anos. Eu espero que o povo de São Paulo tenha aprendido mais uma lição. Já tinha aprendido com o Alckmin, né? Já tinha aprendido com o Serra, e agora está na hora de aprender com o Dória. Eu acho que é sempre importante aprender lições na política. E o Dória agora tem um projeto de lei aqui nessa casa que é para extinguir a Dersa. É interessante, né? A Dersa é a empresa responsável por muitas das corrupções denunciadas ao longo desses anos, envolvendo políticos de alta plumagem do PSDB. E ele quer extinguir. Eu queria propor aqui aos nossos deputados e deputadas, independente se é a favor ou contra o governo, se vota na pauta neoliberal do governo, que no caso da Dersa, que só aprovássemos o projeto se aqui essa casa aprovasse a CPI da Dersa. O PT tem toda a disposição, o deputado Enio Tato, que é um decano, que tem uma experiência ímpar, única aqui nessa Assembleia, e que sabe o que significa o puxadinho do PSDB. Mas nós temos outra chance. A chance é, não vamos votar a Dersa se não tiver a CPI da Dersa. Qual é o medo? O que eles querem esconder? Porque o Rodoanel está aí, né? Aliás, o próprio governador deu as matérias para os grandes jornais envolvendo os escândalos da Dersa e os desvios de recursos. Então está na hora, aliás, passou da hora. E esse governo precisa ter coragem, né? E permitir que a Assembleia, pelo menos neste caso, aprove a CPI. CPI faz bem para o governo, CPI não faz mal para o governo. Essa história de que CPI a gente sabe como começa e não sabe como termina é balela, é discurso da situação. Nós sabemos como começa a CPI e como acaba. E no caso da Dersa vai acabar em prisão daqueles que roubaram, que dilapidaram o Estado. É por isso que talvez o governador tenha dúvida. Aliás, tem uma matéria, saiu agora recentemente na Folha de São Paulo, dizendo que eles estão querendo interromper os acordos feitos entre o MP e algumas empresas que envolvem corrupção de alto nível nas esferas estaduais. Então, eu queria deixar aqui esse apelo aos nobres deputados, e o PT, o PSOL, o PCdoB, com certeza, junto com o PSL, estarão nesta luta pela CPI da Dersa. Tenho certeza disso. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Próxima deputada, deputada Valéria Bolsonaro, deputado Itamar Borges, deputado Major Meca. Vai usar a palavra? O senhor tem 5 minutos regimentais. Estamos num pequeno expediente, onde os parlamentares têm o tempo regimental de 5 minutos para a sua fala. Eles podem falar de temas livres, temas também que interessam aqui à população do Estado de São Paulo.
Boa tarde, senhores parlamentares e os integrantes da mesa, os nossos policiais militares, os nossos funcionários que nos dão suporte. Uma boa tarde a todos, aos nossos irmãos da galeria. Que haveria uma separação natural, né, ao longo dos dias do governo João Dória para o governo Bolsonaro, isso já era de se esperar, né? Porque, na verdade, não é perfil do Dória o compromisso com a verdade. E está aí, somos prova testemunhal disso daí, todos nós, integrantes das forças policiais do Estado de São Paulo, nós policiais militares, policiais civis, policiais técnicos científicos, agentes de segurança penitenciária, agentes socioculturais, o pessoal que trabalha na Fundação Casa, todos nós somos testemunha da promessa de campanha que foi feito, que haveria reajuste salarial no início do ano. Haveria reajuste salarial no início do ano. Não era, ele não falou começo do governo, falou no início do ano. E até agora nós estamos aguardando, a semana passada ele esteve aqui, falou que até o dia 31 de outubro, daqui 3 meses, apresentará alguma coisa. Que nós ainda não sabemos o que é, para quando que é. E nós não vamos bater palma para ninguém, não. Não vamos bater palma. Inclusive, já circula que o que será apresentado beneficiará os policiais ativos e não beneficiará veteranos e pensionistas. Quando se socorre uma categoria, não adianta ajudar metade da família, socorrer metade da família e deixar a outra parte dessa mesma família à míngua. Os veteranos que por mais de 30 anos defenderam a sociedade, trocando tiro com marginal, rastejando na lama, pulando o muro, tomando tiro, como aconteceu ontem com o tenente Costa e Silva, fazendo frente a uma grave perturbação do sossego, num pancadão na Zona Leste. Esses homens e mulheres merecem respeito e consideração. E esse respeito e consideração não é inédito no mundo, porque em outros países existe um respeito muito grande por policiais e integrantes das Forças Armadas. Muito grande. Seja nas questões previdenciárias, seja nos vencimentos, seja nos benefícios ao longo da carreira, em termos de financiamento para casa própria, aquisição de armamento. Aqui em São Paulo, o policial se aposenta e entrega a sua arma. E fica a pé. Ele entrega a sua arma, tendo inclusive dificuldades depois que passa para a reserva, depois que reforma, para conseguir o seu porte de arma. Que nem isso o Estado facilita para os nossos veteranos. Homens e mulheres que estão passando dificuldade. Até agora ninguém me pediu para comprar um número da rifa do Cabo Rocha, que eu coloquei ontem no telão aqui. Viu, Coronel Telhada, o deputado Paulo Fiorillo, ontem eu coloquei aqui uma rifa no telão, porque os nossos policiais, para que não passem necessidade e possam fazer frente à sua dificuldade financeira, porque não tem salário, tem que fazer rifa. O Cabo Rocha, que foi morto em Ferraz de Vasconcelos, a moto dele, a família está rifando para que se tenha suporte financeiro. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Então já era de se esperar que não haveria aliança alguma, era realmente um golpe, uma falácia para se tirar proveito político para que conseguisse a sua eleição. Uma boa tarde a todos, que Deus nos proteja.
Obrigado, senhor deputado. Próximo deputado, Coronel Nishikawa. Fará uso da palavra? Vossa Excelência tem uns 10 minutos, ou melhor, 5 minutos regimentais. Sobe a tribuna agora o deputado Coronel Nishikawa para falar no pequeno expediente. Esse pequeno expediente vai até às 3h30 da tarde. Lembrando que você pode acompanhar também no YouTube e na internet, através do nosso site, que é o al.sp.gov.br. Boa tarde a todos, senhor presidente, assessorias, policiais militares, galeria. Bom, hoje eu vou fazer uso da palavra por muito pouco tempo. Apenas agradecer os apoios que eu recebi pelas declarações que eu dei ontem na tribuna aqui. Mas a gente, apesar das críticas que há, e eu acho que são críticas justas que há contra o nosso governador aí, queira ou não queira, ele é a autoridade máxima do Estado. Nessa data aqui, lembrando que ele autorizou o início das desapropriações para a construção do piscinão ali do Jaboticabal no ABC, que aliviará sensivelmente as enchentes decorrentes das épocas de chuva que nós temos lá. Eu tenho solicitado também o desassoreamento de toda a bacia hídrica lá da nossa região do ABC. Não há condições de se instalar o BRT se não fizerem isso. Aliás, o projeto inicial era um VLT, não um BRT. E nós estávamos aguardando realmente que viesse sobre trilhos, não sobre rodas. Dito isso, ainda citando o investimento de 19 milhões que será feito lá na Índio Tibiriçá. É um local chamado, ou chamava-se, Estrada da Morte. Eu, quando atuava pelo Corpo de Bombeiros lá no ABC, atendi várias ocorrências de pessoas presas em ferragem, pessoas que foram lançadas à represa Billings, em virtude das más condições precárias daquela estrada. E há um investimento, segundo o governador, de 19 milhões para recuperar esse trecho de estrada entre Estrada Velha do Mar e Ribeirão Pires. Vamos aguardar essas providências. É isso. Mais uma vez, friso, agradecer de coração os apoios que eu tenho recebido. Todo mundo sabe da nossa vida ilibada, 30 anos de carreiras, não tenho uma punição no sentido de ter sido surpreendido com qualquer coisa alheia. E estou tranquilo quanto ao provável inquérito que esteja rolando por aí. Muito obrigado, boa tarde a todos. Dando sequência aos oradores inscritos, chamamos o deputado estadual Jorge Wilson, deputado estadual Wellington Moura, deputado estadual Ricardo Madalena, deputado estadual Coronel Telhada. Tem Vossa Excelência 5 minutos de tempo regimental. Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, funcionários e assessores aqui presentes, aos 2 policiais militares aqui, eu saúdo em nome de toda a nossa assessoria policial militar, em nome de nossa Polícia Militar, as pessoas que se encontram aqui, a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Queria começar meu discurso, senhor presidente, dando meu apoio ao Coronel Nishikawa. Coronel Nishikawa, além de ser um excelente oficial de Polícia Militar, nosso amigo, uma pessoa íntegra, trabalhadora, que acabou sendo envolvido num problema. E vou falar uma coisa para o senhor, viu, Coronel Nishikawa? O senhor está chegando agora na política, mas infelizmente essas coisas acontecem. Essas reclamações, essas mentiras que acabam lançando o sobrenome da gente e acabam trazendo um prejuízo muito grande à nossa pessoa. E eu vou dizer uma coisa para o senhor, a melhor coisa é se defender, não esquentar a cabeça, porque quem não gosta do senhor vai continuar falando mal.
Quem quer provocar o senhor vai acabar trazendo mais problema. Então, continue trabalhando, continue lutando pela causa que o senhor luta, conte com o nosso apoio, porque a grande verdade é uma coisa, coronel, os cães ladram e a caravana passa, eu costumo sempre dizer. Se a gente for ficar dando ouvido para todo mundo que fala mal da gente não trabalha. Então, se concentre no trabalho, continue firme na missão e conte conosco aqui que conhecemos a sua história e o seu trabalho. Conte comigo, senhor deputado. Senhoras e senhores, eu queria começar saudando as cidades aniversariantes. Pediria para o Roberto colocar, por favor, no telão aí, as cidades hoje aniversariantes. Nós temos várias cidades aniversariando no estado de São Paulo. São elas: Pirapora, do Bom Jesus, a querida cidade de Monte Alegre do Sul, Ribeirão dos Índios, Pirassununga, a base das águias da Força Aérea, da Academia da Força Aérea, Pedranópolis, Mesópolis, Anhumas, Floreal e Aguaí. A todos os amigos dessas 9 cidades, o nosso grande abraço, amigos e amigas. Contem com o nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa, porque, afinal de contas, nós somos eleitos para trabalhar por todos os senhores e senhoras dos nossos 645 municípios. Infelizmente, hoje aqui, senhor presidente, senhores deputados, nós temos uma notícia triste referente à Polícia Militar. Nós perdemos mais um policial militar, um soldado do Corpo de Bombeiros. É o soldado Danilo Oliveira de Mello. Esse menino, um jovem, pode ver pela foto, já que a foto é do ano passado, mas não tem nenhum ano essa foto, um jovem policial militar, bombeiro militar, faleceu em razão de complicações de um acidente que ele sofreu no dia 22 de julho, último passado. Ele estava fazendo o curso de bombeiros e no curso ele acabou tendo um problema de afogamento no dia 22 de julho, foi internado, já estava em franca recuperação, coronel Meca, já estava até andando, mas infelizmente houve um problema no pulmão dele, alguma coisa pulmonar, e ele entrou em parada cardiorrespiratória. Infelizmente não sobreviveu, ele teve uma pneumonia e faleceu esse jovem policial militar. Eu quero aqui mandar os nossos sentimentos, os nossos pêsames a toda a família desse menino, desse jovem militar, a todo o nosso querido Corpo de Bombeiros, que nós estamos tentando emancipar aqui na Assembleia Legislativa, porque merece ser uma organização à parte pelo trabalho, pelo heroísmo que todos eles promovem diariamente no nosso estado de São Paulo. E, finalmente, nesse último minuto e meio, senhor deputado, eu queria aqui... Muitas pessoas estão falando que no próximo final de semana é a saidinha temporária do Dia dos Pais. Não é bem assim. Cada presídio acaba liberando seus presos numa determinada época. Por exemplo, hoje já começam a ser presos, coronel Meca. Então o povo aí, vamos fechar as portas, vamos ficar atentos, porque hoje nós já começamos os saidinha temporária para a rua e com certeza a criminalidade vai aumentar. Nós sabemos que, infelizmente, muitos deles saem até com missão de matar policiais militares para serem batizados no crime organizado. Então, nós não somos contra a valorizar as pessoas, nós não somos contra o perdão, não somos contra nada disso, mas nós somos contra a frouxidão da lei brasileira. Para os senhores terem uma ideia, até Elise Matsunaga já vai ter regime semiaberto, coronel Meca. Ela foi condenada, ela matou e esquartejou o marido em 2012. 2012 fazem 7 anos. 7 anos. Pois bem, ela já progrediu para o regime, para o semiaberto, e ela vai ter a primeira saidinha temporária agora, nesse final de semana, porque ela fez progressão de pena. Ou seja, o marido dela, que ela esquartejou, não vai ter Dia dos Pais, não vai ter mais nada, porque está esquartejado, até para colocar o cara no caixão deve ter sido difícil, deve ter montado lá, porque não teve outro jeito, mas ela já tem liberdade. Menos de 7 anos depois, ela já é colocada em liberdade, e por aí nós vemos que compensa ser criminoso no Brasil. O Brasil é um país que é o paraíso para os criminosos. Nós temos que mudar essa triste realidade. Ela foi condenada, só para fechar aqui, senhores, em 2016, ou seja, há 3 anos atrás, ela foi condenada a 19 anos e 11 meses. A pena foi recalculada para 18 anos e 9 meses. E em março desse ano foi reduzida pelo STF para 16 anos e 3 meses. Ou seja, cada vez a pena, ela matou, esquartejou o marido, não interessa o motivo. É uma coisa que não pode acontecer.
mas ela já teve a pena reduzida e agora também está entrando no regime semiaberto e vai ter a primeira liberdade, a saidinha, Paulo Fiorilo. Então você vê que no Brasil é bom ser criminoso, né? Tudo ajuda. Então nesse regime semiaberto ela já pode trabalhar, já pode estudar fora da unidade com retorno à noite, ou seja, é uma verdadeira colônia de férias. Então, infelizmente, essa é a grande realidade. Dia dos Pais estão chegando, a população tem que estar atenta aí, porque muitos criminosos condenados pela justiça, criminosos, estarão sendo colocados em liberdade pela justiça nesse final de semana e, com certeza, isso trará um grande aumento nas ocorrências policiais. É a grande realidade que, infelizmente, nós temos que encarar no Brasil. Precisamos mudar a situação terrível da criminalidade no Estado brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Dando sequência aos oradores inscritos no pequeno expediente, deputado estadual Enio Lula Tato. Tem Vossa Excelência 5 minutos de tempo regimental. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste, funcionários da casa. Senhor presidente, participei ontem da inauguração de uma UBS, Unidade Básica de Saúde, lá no Grajaú, UBS Anchieta. O deputado Paulo Fiorilo conhece muito bem aquela região, Zona Sul, extremo sul, né? Lá perto da Billings. Né? Não é Cratera, é em Parelheiros, é no Grajaú. Né? E, juntamente com o prefeito, juntamente com o secretário Edson Aparecido, meu colega aqui da Assembleia Legislativa, delegado Olim, estavam presentes, vereadores da região, vereador Rodrigo, vereador Alfredinho, vereador Milton Leite, e motivo de satisfação porque toda vez que a gente inaugura um equipamento público, é importante, a gente fica feliz, a população é atendida. Mas quando a gente inaugura um equipamento público, deputado Rodrigo, na periferia, no fundão, na região onde as pessoas mais necessitam, onde há uma precariedade em todos os setores, é mais importante ainda. E essa unidade básica de saúde foi inaugurada graças a uma luta de diversos parlamentares, inclusive deste parlamentar, vereador Arcelino Tato, né, e outros parlamentares da região, e num local que precisa muito, mas muito mesmo. É uma quantidade enorme de pessoas. Só essa UBS vai atender mais de 40 mil pessoas. Quando atende mais de 40 mil pessoas, significa que ela vai ajudar, inclusive, desafogar outras UBSs que tem no entorno, que não são o suficiente. E foi uma luta grande do movimento de saúde, lá da Capela do Socorro, do Grajaú, dos profissionais da saúde, enfim, uma luta em conjunto. Não foi de uma hora para outra, não. Foi uma luta que demorou mais de 5 anos, essa reivindicação. E ela só foi possível por quê? Porque nessa ocupação Anchieta, os proprietários, né, doaram essa área para a prefeitura fazer a UBS. Eles criaram um instituto e estão fazendo um trabalho bonito com a comunidade. Tanto é que teve uma ocupação, tem quase 300, 400 moradores lá, e veio uma ordem de despejo, e esse Instituto Anchieta, fez um acordo para não tirar as pessoas que iam ser despejadas. E começou a fazer trabalho social. E entre o trabalho social foi reivindicar uma UBS que foi inaugurada no dia de ontem. Isso é muito bonito porque se uniu um proprietário, que era dono de uma área, criou um instituto, e a população necessitada, tanto da parte da moradia, como da parte da saúde. Então foi inaugurado, está funcionando, tem um carro da SAMU, novinho, espero que fique lá. Reivindiquei que continue o atendimento e que tenha médicos, que tenha enfermeiras, que não falta remédio. E também cobrei, naquela região também da Zona Sul, aquele que é o sonho na área da saúde de toda a população, que é a inauguração, o término definitivo do Hospital de Parelheiros, que aí sim a gente vai dar um salto de qualidade na área da saúde naquela região. Mais um hospital para 240, 250 leitos. Então agora é ficar de olho, fiscalizando, né, acompanhando, junto com as entidades da área de saúde,
para que funcione direito. É uma população necessitada da Zona Sul de São Paulo. Parabéns a todos que se empenharam, parabéns a todas as lideranças que se mobilizaram, que reivindicaram, que fizeram reuniões. Agradecer ao secretário Edson Aparecido, que a obra estava parada, abandonada, recebeu os diretores do Instituto, recebeu as lideranças da ocupação Anchieta, junto com esse parlamentar, e a partir daquele dia deslanchou. Ele entrou em contato, né, com as autoridades da prefeitura, arrumou dinheiro e terminou a obra e entregou no dia de ontem. Parabéns a todos, parabéns à população da região do Grajaú, da ocupação Anchieta, ao Instituto Anchieta, por mais essa grande conquista, graças ao esforço de todos vocês. Grande abraço a todos. Muito obrigado, senhor deputado. O próximo deputado é o deputado Sebastião Santos, deputado Adalberto Freitas, deputado Carlos Gianazzi, deputado Daniel José, deputada Janaína Pascoal, deputado Conte Lopes, deputado Gil Diniz, deputado Reinaldo Augusto, deputado Frederico Dávila. Pela lista suplementar, deputado Delegado Olim, deputado Ricardo Madalena, deputado Rafa Zimbaldi, deputado Edmir Chedid, deputada Carla Morando, deputado Castelo Branco, deputado Douglas Garcia, deputado Itamar Borges, deputado Enio Lulatato, já acabou de falar, deputado Isa Pena, deputado Coronel Telhada, presidindo os trabalhos, deputado Jorge Wilson, deputada Maria Lúcia Amari, deputado Carlos César, deputado Rodrigo Moraes. Fará uso da palavra? Vossa Excelência, portanto, tem um tempo regimental de 5 minutos. Lembrando que nessa sessão ordinária, a partir das 3h30 da tarde de hoje, temos ainda o Colégio de Líderes, que se reúne a partir das 3h30 da tarde para discutir projetos de lei dos parlamentares senhores que vêm aqui para o plenário. Deputadas, funcionários dessa casa, telespectadores da TV Assembleia. Eu fico feliz de nós agora retomando o trabalho nesta casa, poder já começar a debater temas importantes, né, nesse retorno agora aí do recesso parlamentar. Queria tratar aqui de um assunto importante, né, inclusive até convidar os nobres pares que puderem estar presentes. Nós teremos um evento, que inclusive o Cristiano Santos, que é muito amigo nosso, está ajudando a promover, que é contra o cerol. Vai ser ali na cidade de Indaiatuba, no local ali vai ser no dia 10 de agosto, às 9h30, né, que vai reunir o pessoal, e a saída às 10h30. O local de partida vai ser no Parque Ecológico. E eles estão ali pedindo que cada um que for participar desse movimento leve 1 quilo de alimento não perecível. Quem está organizando o evento é a Outsider, né? E essa coordenação da Outsider está sobre o Carlos Bertozzi, também o seu Veiga, que também está ali ajudando, que é da empresa GTA Segurança e Serviços. E aí o Cristiano nos chamou também para que nós pudéssemos estar apoiando, pedindo o apoio desta casa, porque nós temos visto aí muitos acidentes por causa desse momento que os jovens, os adolescentes, soltam pipas. E muitas das vezes eles usam aquela linha com cerol. E aquilo tem trazido graves acidentes com mortes ou perca de membros, né? Inclusive, eu gostaria de passar agora aqui uma matériazinha curta, na qual que saiu aí na TV Globo, falando um pouco dessa questão do cerol. Pode soltar aí, por favor, a matéria. Falar de uma brincadeira tradicional, antiga e inocente, soltar pipas. Só que usar linhas cortantes é proibido em muitos estados porque elas podem provocar mortes e mutilações. Recentemente, crianças e jovens foram vítimas dessas linhas perigosas. O sonho de Gabriel de ser jogador de futebol foi interrompido. Aos 15 anos, ele foi atingido por uma linha chilena quando andava na rua, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Deparei com a linha no chão que estava passando pelo fio. Eu puxei ela, só que quando eu estava puxando, quando foi muito rápido, o ônibus passou e pegou e laçou minhas pernas com a linha e cortou.
O corte foi tão profundo que Gabriel teve de amputar a perna esquerda. Um garoto saudável, aí, atleta, gosta do esporte, ama, né, o futebol aí. De repente ele se encontra dessa forma aí, muito difícil. O Gabriel teve alta e agora já está em casa, descansando com a família. No Rio, Vanessa estava com a filha na Avenida Brasil, quando a linha chilena atingiu as duas pernas da menina. A perna direita de Eloá foi amputada. Às vezes ela chora, às vezes ela fica triste, às vezes ela fala que queria ter uma perna igual a perna do irmão dela. A linha chilena é feita industrialmente com pó de quartzo e óxido de alumínio. E o poder de corte é maior que o do cerol. O uso da linha com cerol e da linha chilena é proibido na maioria dos estados e municípios brasileiros. Mas em Belo Horizonte não é difícil encontrar vendedores. Muito bem, como vocês puderam acompanhar aí uma parte dessa reportagem, sonhos, né, de crianças, adolescentes, pessoas até um pouco mais também de idade, se perdem, muitas das vezes, devido a essa questão da linha chilena, dessa questão da linha com cerol. Então nós temos que atuar contra isso. Essa casa já tem alguns projetos que envolvam o tema, a gente poder colocar isso em pauta, em votação. Inclusive no Rio de Janeiro, o governador sancionou uma lei onde ele proíbe, né, a linha com cerol e também a linha chilena. Então o Estado de São Paulo, deputado Coronel Telhada, não pode ficar atrás. Precisamos, né, de uma medida urgente e essa casa tem essa responsabilidade e eu, como deputado estadual, estarei apoiando e incentivando aqui os deputados para que nós possamos aprovar o mais rápido possível essa lei, a exemplo do Rio de Janeiro, e lutar contra isso que vem trazendo enormes prejuízos, né, principalmente quando se trata de perder vidas e vidas de pessoas inocentes. Então, aí meus parabéns à organização, né, ao Outsider, ao Cristiano Santos, ao grupo GTA, pela iniciativa da motociata em Indaiatuba contra o cerol. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Aproveitando o gancho, eu tenho o projeto 765/16 aqui, senhor deputado, justamente proibindo não só a linha chilena, como todas as linhas cortantes. É um projeto, o senhor tem uma ideia, está pronto, para aprovar rápido. Esse projeto 765/16. Precisamos votar esse projeto urgentemente. Com certeza. Muito obrigado. Conta com o meu apoio. Parabéns pela fala. Obrigado, senhor deputado. Próximo deputado é o senhor deputado Roberto Moraes. Vossa Excelência, após uma passagem difícil de saúde, está retornando forte nessa casa. Seja bem-vindo. Vossa Excelência tem o tempo regimental de 5 minutos. Nesse momento, sobe a tribuna para sua fala o deputado Roberto Moraes. Ele tem 5 minutos pelo tempo regimental. Bem, boa tarde a todos. Obrigado, querido amigo Coronel Telhada. Realmente passamos aí, desde o dia 17 de março, né, 2 dias após a nossa posse, até o mês de junho. Consegui voltar no finalzinho de junho. Sangramento e duodeno. Me deixou 50 dias no hospital, 30 na UTI, 16 em coma. Mas, felizmente, Deus quis, e a competente equipe lá do Hospital Unimed de Piracicaba, na presidência do Dr. Carlos Youssef, Dr. Renato Françoso, que foi o médico, e toda a sua equipe, os paramédicos, enfermeiros, auxiliares de enfermeiros, os funcionários, estou vivo. Isso para nós é motivo de orgulho e quero agradecer as manifestações que eu recebi desta casa, dos senhores deputados, senhoras deputadas, dos funcionários. Afinal de contas, estamos no nosso 6º mandato aqui, e a gente tem uma relação muito boa com todos. E também na nossa região, pessoas que ligaram, pessoas que rezaram, de todas as religiões. Então, eu entendo que isso que impulsionou e muito, e a fé que nós temos, eu, minha mulher, minha filha, minha família, enfim, fez com que nós pudéssemos voltar para esta casa com muito orgulho, para continuar representando a região de Piracicaba no maior parlamento desse país, que é a Assembleia Legislativa. E a gente está aqui feliz, viu, Telhada? Como você está sabendo, o governador João Dória assinou no dia 2, aniversário de Piracicaba, 252 anos, foi dia 1º, mas no dia 2 ele assinou a portaria, criando o 11º BAEP, que vai lá para o nosso CPI 9, hoje, comandado pelo querido amigo Coronel Érico, que foi seu amigo de, não sei se foi de turma, ou trabalharam juntos, né? Eu chamo o alemão, gente boa demais. Então nós ficamos felizes, porque quando o governador Dória disse que tinha a intenção de criar os BAEPs,
Piracicaba saiu na frente. Estivemos com o prefeito Bajas Negri, tivemos aqui com o presidente da Câmara, o Gilmar Rota, com a Associação Comercial e Industrial, a grande entidade que participa de tudo na cidade, um abaixo-assinado de quase 30 mil pessoas. Foi enviado esse abaixo-assinado ao governador João Dória e ele deu o presente, no mês de aniversário de Piracicaba, a criação do nosso BAEP. Até o final do ano deverá estar funcionando, por enquanto, provisoriamente, lá mesmo na sede do 10º BPMI, na sede do CPI 9, melhor dizendo, que fica na Américo Vespúcio, bairro do Algodoal, em Piracicaba. E depois de amanhã, nesse horário, um pouco antes, o governador em exercício, Rodrigo Garcia, que foi nosso companheiro e deputado aqui na Assembleia Legislativa, foi presidente desta casa, hoje é vice-governador, é secretário de governo, ele estará entregando 70 novas viaturas para a nossa Polícia Militar de Piracicaba. Será um ato realmente muito importante. E nesse meio tempo, vocês acompanharam a nossa luta que foi aqui, para a liberação de recursos para o asfalto. Eram só 4 quilômetros da vicinal do SEASA. SEASA de Piracicaba é uma vicinal de 8 quilômetros, 4 quilômetros pertence à rodovia do Tietê, os outros 4 para a Prefeitura, que vai até a rodovia Cornélio Pires. A Prefeitura não tinha recursos, nós conseguimos, junto ao governo... Aqui eu quero agradecer ao João Dória, porque foi um autorizo que foi dado na época do governo dos 7 meses, do governo Márcio França. E essa obra não foi abortada, muito pelo contrário. O dinheiro foi repassado, a Prefeitura licitou a obra em torno de 4 milhões de reais, e a obra também já foi concluída. Isso os comerciantes, as pessoas que utilizam-se do SEAS e aquela região de Piracicaba, entre a rodovia do Açúcar, que dá acesso a Rio das Pedras, Capivari, vai até a região de Sorocaba, e a rodovia Cornélio Pires, que passa por Piracicaba, Saltinho, a Tietê e vai embora, né? Esses 8 quilômetros são vitais, porque ligam 2 importantes rodovias de importantes cidades do estado de São Paulo. Então, por isso, a gente está muito feliz. Essa obra também já está concluída, essa obra já está entregue, não teve a inauguração oficial, mas é uma obra já que está pronta e os usuários estão extremamente satisfeitos, afinal de contas, já conseguem transitar, não mais aquilo já não era mais estrada, aquilo estava podre. Era cheio de buraco, terra, mas a obra finalmente foi feita e isso devolve a tranquilidade. Felizes por isso, em função dessas conquistas. O BAEP, que será instalado em Piracicaba, a vinda das 70 viaturas da Polícia Militar, a conclusão da rodovia do Açúcar e, claro, outras grandes obras que nós estamos no aguardo do anúncio do governo do Estado de São Paulo. Eu agradeço a Deus, agradeço a minha protetora, Nossa Senhora, as orações, as vibrações de todos vocês, para que nós pudéssemos voltar aqui à Assembleia Legislativa. Isso me dá um motivo de orgulho, afinal de contas, nós trabalhamos e muito por aquela região, claro, pelo Estado de São Paulo, mas sempre centralizado nessa região do Estado, na região central, na cidade de Piracicaba e nas 26 cidades que compõem o nosso aglomerado urbano. Muito obrigado, Coronel Talhada, parabéns pelo grande trabalho, obrigado a todos que nos acompanham através da TV Assembleia e que tenhamos realmente uma terça-feira produtiva aqui na Assembleia Legislativa. Muito obrigado, deputado, prazer em vê-lo recuperado. Próximo deputado, o deputado Castelo Branco. Capitão Castelo Branco, Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Lembrando também que a partir das 3h30 da tarde, entramos no grande expediente, onde os deputados têm um tempo maior, têm um tempo regimental de 10 minutos para a sua fala. Nesse momento, pelo tempo regimental de 5 minutos, deputado Castelo Branco. De volta a essa casa, depois do recesso parlamentar, me sinto feliz de estar de volta aos trabalhos legislativos. E começo o meu discurso do segundo semestre em defesa do Coronel Nishikawa, injustamente acusado levianamente de coisas que não fazem o menor sentido. Aliás, como dizia um velho político, a acusação em si e o próprio processo que se abre já é uma grande punição. Ainda que se prove a inocência, o que é o caso, muitas das vezes fica aí sequela. Fica aqui o meu relato, a minha manifestação e o meu testemunho da idoneidade moral, da carreira ilibada e da pessoa correta que sempre foi o Coronel Nishikawa, e o meu repúdio a ações levianas como essa, que não fazem o menor sentido. Eu tenho certeza que em breve tudo se esclarecerá, Coronel. Estamos com o senhor. Tivemos um mês de julho de recesso parlamentar com muitas atividades. O Gabinete Castelo Branco esteve presente em 51 eventos diferentes,
Nós vamos fazer aqui uma pequena apresentação em várias localidades. Foram mais de 12 municípios diferentes. E aqui nós estamos fazendo uma prestação de contas para o nosso eleitor. Foi um mês bastante intenso. Visitamos algumas obras sociais, aqui está uma parte das nossas visitas. Gabinete Portas Abertas também recebeu mais de 67 pessoas durante este período de final de junho e julho. Estivemos na Capitania dos Portos de São Sebastião, estivemos na Semana de Vela na Ilhabela, visitando equipamentos sociais em Caraguatatuba, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, presentes aqui no... podia voltar a última, por favor? Presentes aqui no evento de 9 de julho, tanto no desfile quanto aqui na casa. Aproveito a oportunidade para enaltecer e parabenizar o Coronel Telhada pela excelente cerimônia que foi realizada aqui depois. Foi uma honra estar aqui, Coronel. Parabéns. Tudo isso deu um brilho diferente para esse 9 de julho, um dia de muito sol, foi um 9 de julho muito especial. Na sequência, nós estivemos também visitando a nossa base aérea dos Afonsos, comemorando 100 anos da aviação militar. Eu fui o único parlamentar que lá estive, uma cerimônia muito bonita. O Festival do Japão, um evento da monarquia, alguns eventos das Forças Armadas que ocorreram concomitantes. Está aí a cerimônia dos 100 anos da aviação militar, lá no Campo dos Afonsos. E terminamos com a visita a algumas ONGs que trabalham com crianças, adolescentes e jovens, principalmente ligadas a atividades no mar, nesse caso canoagem e vela. Aqui mais alguns dos nossos eventos. E terminamos o mês num evento muito legal, muito bacana, chamado Leader Camp, onde nós cooperamos na formação de 50 crianças, adolescentes e jovens. O Leader Camp é um programa educacional de vanguarda que forma lideranças com habilidades e competências específicas para trabalho em equipe e a construção de times de alta performance. Essas 50 crianças participaram conosco de um programa de treinamento muito intenso, tipo escoteiro, com um viés militar, saíram de lá extremamente felizes e modificadas e preparadas para a vida. Eram crianças, Coronel Nishikaya, Coronel Telhada, em situação de vulnerabilidade social, em situação de risco, crianças de periferia que jamais teriam acesso a esse tipo de atividade. Então, o nosso gabinete sincotizou recursos e conseguiu, e de forma cooperativa, levar essas crianças que são da Igreja Unida de São Miguel Paulista e que formaram a chamada Força Ambiental Brasileira. Algumas crianças que eventualmente vêm aqui ao plenário de camuflado, fardadas, e que têm um viés espiritual e físico muito bom. Foram 5 dias de treinamento e nós terminamos, então, o mês de julho com uma agenda bastante completa e em prol do Estado de São Paulo. Eu termino a minha fala, nesses segundos que faltam, enaltecendo a Polícia Federal, a Polícia Militar, que em ação conjunta impingiram ao narcotráfico uma derrota grande nesse final de semana, atingindo o núcleo financeiro do PCC, bloqueando mais de 400 contas, com várias prisões e a ponta do iceberg de uma desestruturação do crime organizado no Brasil, pelo seu braço principal, que é o braço econômico. Parabéns ao serviço de inteligência dessas polícias e, mais uma vez, nós enaltecemos as nossas polícias militares. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado, deputado. Encerrada a relação suplementar, e, portanto, terminamos o pequeno expediente. Grande expediente. Primeiro deputado inscrito seria o deputado Jorge Lula do Carmo, que, por permuta, passa o seu horário ao deputado Paulo Lula Fiorilo. Vossa Excelência tem o tempo regimental de 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público presente, telespectadores da TV Alesp, eu volto agora aqui ao grande expediente para retomar, senhor presidente, o debate que apresentei ontem sobre a questão do Fernando Santa Cruz, que é pai do Felipe, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil.
Eu ontem disse que o pior do que querer reescrever a história, mudar os fatos, sujar as mãos de sangue novamente, matar o Fernando pela segunda vez, é a desinformação, é o fake news. E pior ainda, quando ele é reproduzido, deputado Jorge do Carmo, por parlamentares. Porque parlamentares foram eleitos, têm mandato, têm responsabilidade e não pode cometer esse tipo de equívoco. Porque fake news a gente tem em todos os lugares. Agora, a gente não pode permitir que parlamentares reproduzam notícias falsas que comprometem a vida das pessoas, em especial daqueles que ficaram na história como lutadores. E pior, nesse caso do Fernando, como desaparecido político, né? Eu vou rapidamente aqui retomar o caso do Fernando, porque ele inclusive fez parte de um debate na Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva, comissão que era composta, à época, pelos seguintes deputados: Adriano Diogo do PT, Marcos Zerbini do PSDB, André Soares do DEM, Ed Thomas do PSB, Ulisses Tassinari do PV, além de João Paulo Rilo do PT, Mauro Bragatti do PSDB, Estevão Galvão do DEM, Orlando Bolsoni do PSB e Regina Gonçalves do PV. Nós estamos falando de uma comissão que não era do PT. Nós estamos falando de uma comissão que tinha representação partidária, de vários partidos. Não tinha do PP, possivelmente porque, pelo número de membros, não comportaria representantes. Fernando Santa Cruz de Oliveira nasceu no dia 20 de fevereiro de 1948, em Recife. Iniciou sua atividade política ainda no movimento estudantil secundarista em Pernambuco entre 1966 e 1968, quando chegou a ser preso em uma manifestação de rua contra os acordos MEC-USAID. Após a edição do AI-5, em 13 de dezembro de 68, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde passou a trabalhar na coordenação de habitação de interesse social da área metropolitana do Grande Rio. Em 72, ingressou no curso de Direito da Universidade Federal Fluminense. Em setembro de 73, abandonou os estudos e mudou-se para São Paulo, onde trabalhou como funcionário público no DAEE. Era casado com Ana Lúcia Valença Santa Cruz Oliveira e tinha um filho, Felipe, que contava com 2 anos de idade à época do seu desaparecimento. Em um sábado de carnaval, dia 23 de fevereiro de 1974, saiu de casa de seu irmão Marcelo de Santa Cruz Oliveira, no Rio de Janeiro, para encontrar um companheiro chamado Eduardo Collier, que morava em Copacabana. O encontro estava marcado para as 16 horas. Ao sair, Fernando advertiu seu irmão que, caso não voltasse até as 18, teria sido preso. Nesse mesmo dia, Fernando e Eduardo, que eram amigos de infância, foram detidos por agentes do ICOD Rio de Janeiro e desapareceram. O apartamento do Eduardo foi invadido por agentes de segurança que apreenderam livros de conteúdo ideológico, sem que admitisse se identificar ao porteiro do edifício. O Eduardo morreu em 1974. É importante a gente registrar isso, porque aí começam as inverdades. O fake news divulgado, incentivado, inclusive pelo presidente da República, ele se contrapõe à verdade. Então eu queria pedir para que a gente pudesse ver o vídeo. E aí concluímos o que aconteceu. Um dia, se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu, o presidente militar conta para ele. Ele não vai querer ouvir a verdade. Felipe é filho do pernambucano Fernando Santa Cruz, militante do movimento estudantil que participou de um grupo clandestino que defendia a luta armada contra o regime militar. Ele desapareceu em 1974 e seu corpo nunca foi encontrado. Não é minha versão aqui, a minha vivência, né? Me fez chegar a essas conclusões naquele momento. A OAB disse que vai entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal para que o presidente da República diga o que sabe sobre a morte de seu pai. Em nota, Felipe afirma que as declarações de Bolsonaro demonstram traços de caráter graves em um governante, a crueldade e a falta de empatia.
Há um episódio polêmico na história da luta armada: os chamados justiçamentos cometidos por guerrilheiros contra companheiros que eram suspeitos de terem cometido traições. Você participou no dia 23 de março de 71 da execução de um militante da LN, Márcio Leite de Toledo, que defendia uma pausa na luta armada e foi considerado inconfiável. O ex-estudante de Sociologia, Márcio Toledo Leite, foi enviado pela ALN a Cuba para treinar guerrilha. Passou 2 anos na ilha. Voltou ao Brasil meses depois da morte do líder da ALN, Carlos Marighella. Passou a divergir dos outros dirigentes sobre as táticas de luta. A execução ocorreu na rua Caçapava, em São Paulo, em março de 1971. Saber onde é que estava a compaixão e a empatia do pai dele, o terrorista Fernando de Santa Cruz, que foi um dos artífices do atentado dos Guararapes, como bem disse o senhor Carlos Eugênio Paz, em entrevista ao senhor jornalista Geneton Moraes Neto, na Rede Globo de televisão. O senhor Carlos Eugênio Paz disse que os colegas de Ação Popular e Aliança Libertadora Nacional foram os que mataram o senhor Fernando da Santa Cruz, porque ele fugiu de um justiçamento com uma metralhadora. Fundação. A tiros, na rua, numa rua, no jardim, daqueles jardins lá de São Paulo, como você disse, no dia 23 de março de 1971. Então eu quero saber o seguinte: compaixão e falta de atenção para com as pessoas aconteceu aqui dentro da minha casa. Meu tio Nilo Coelho só não morreu porque chegou atrasado. Chega de querer reescrever a história nos moldes de Joseph Stalin. Queria dizer que, nesse caso, Joseph Stalin passou longe do que fez o deputado. Por 3 motivos. Primeiro, Fernando Santa Cruz não participou do atentado em Guararapes. Tinha 16 anos e não participou. Não há um documento oficial, inclusive da ditadura, que diga isso. Segundo, o depoimento do Clemente é sobre o integrante da ALN, que esse sim teria sido justiçado, chamado Márcio Toledo Leite. Quando a gente edita para mentir, é crime. E o terceiro, diz lá o Clemente que o justiçamento aconteceu em 71. O Fernando desapareceu em 74. Aqui nós temos 3 alterações gravíssimas da história recente do país. História que ainda precisava ser passado a limpo. E que agora o presidente da República quer apagar. Como se ele fosse capaz disso. Como se ele pudesse transformar a mentira numa verdade. Eu tenho certeza que alquimista ele nunca será. Ele pode fazer qualquer outra coisa, mas mudar a verdade jamais. Então aqui, senhor presidente, eu quero registrar meu repúdio ao fake news produzido pelo deputado Frederico Dávila. Quero aqui registrar que é preciso que se apure esse tipo de prática e que não se permita nessa Assembleia distorções, fake news reproduzidos por parlamentares desta casa. Isso é inadmissível. Primeiro, porque fere a imagem de uma pessoa que está desaparecida, que a ditadura não encontrou. Aliás, diz que pode ter sido cremada numa usina no Rio. Segundo, porque você não pode matar uma pessoa 2 vezes e não pode se sujar de sangue 2 vezes. Quem faz isso quer matar o Fernando pela 2ª vez e se sujar de sangue. Por isso, solicito, senhor presidente, que encaminhe esse depoimento à família do Fernando Santa Cruz, ao filho e aos irmãos, e que a Comissão de Direitos Humanos possa ser notificada do que aconteceu. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Eu solicito, então, a assessoria que encaminhe as pessoas propostas pelo senhor deputado Paulo Fiorilo, o que ele depôs aqui, o que ele apresentou perante o plenário.
Próximo deputado, o deputado delegado Olim. O próximo deputado seria o deputado Paulo Fiorilo, que troca o seu tempo com o deputado Jorge Lula do Carmo. Fará uso da palavra? Vossa Excelência tem um tempo regimental de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, público presente, telespectadores da TV Leste, servidores, inicialmente quero desejar a todos os deputados e deputadas e aos servidores, aqueles que estavam de férias, né, mas que retornaram agora, ou que não estavam, um bom retorno aqui a esse próximo semestre, que Deus nos dê sabedoria para encerrar esse ano com um pouco mais de qualidade na política, senhor presidente. Que esse primeiro semestre foi bastante conturbado, sobretudo sobre o aspecto ideológico. Mas, senhor presidente, hoje eu vim a essa tribuna, pela primeira vez nesse segundo semestre, para falar de um problema que o Estado inteiro, deputado Aprígio, tem vivido com bastante tristeza. Sobre a saúde pública do nosso Estado. Eu sou morador lá do Fundão da Zona Leste, de São Paulo, e, infelizmente, não raras vezes a gente vê nas televisões, nos telejornais, os problemas, né, aquilo que a gente consegue ver, né, nos telejornais. Porque, infelizmente, a realidade é muito mais cruel, porque a gente não consegue ver e também não consegue resolver, porque a política do governador do Estado está muito aquém para a saúde. Mas eu gostaria de pedir aqui para o pessoal da nossa assessoria aí, para passar um pouco aqui uma tragédia, uma triste matéria que nós tivemos que assistir no dia 1º de agosto na TV Record. Pedir a gentileza. No grande hospital público aqui na Zona Leste de São Paulo, pacientes e familiares reclamam das más condições. A reportagem do SP no Ar foi até lá para ouvir as denúncias e mostra para você. É aqui no Hospital Geral de Guaianazes, na Zona Leste, que o seu José está internado desde o último sábado. Estas imagens foram feitas quando ele deu entrada no hospital, pouco depois de ter um AVC. Esse daqui é o meu sogro, como é que ele está aqui, ó. Pra você ter uma ideia, não tem nenhum lençol na maca, ó. Repare que uma blusa de frio foi usada para apoiar a cabeça do paciente, mas tinha gente em situação muito pior. Esta mulher estava praticamente no chão. Olha o estado que a senhora está no chão lá. Os médicos estão rindo dela aqui ainda. O genro do seu José gravou com o celular a situação do hospital durante as madrugadas. Muita gente internada no corredor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só aqui no corredor vai 9 pacientes a mercê jogado. Este paciente vaga descalço procurando banheiro. O descaso se confirma. Essa é a situação aqui no corredor do hospital, diversos pacientes internados aqui neste local, ao lado da janela, passando frio durante a madrugada e sem assistência adequada. Além do frio que faz de madrugada, as enfermeiras que você chama, ela fica 2 horas para vir te atender, quando vem na arrogância. O irmão da dona Liliane tem pneumonia. Ele está desde domingo no corredor do hospital. Quando foi umas 9 horas da noite, vimos o motivo dessa falta de ar dele, que é a pneumonia. E quando foi meia-noite e meia, meia-noite e 40, conseguiram um leito para ele, mas no corredor. Esta é a enfermaria da emergência, repleta de pacientes. A enfermeira explica aos visitantes que os quartos do hospital estão lotados. O quarto não tem vaga. Eu não vi ainda a prescrição do médico. O médico fez a prescrição agora à tarde. Eu passo olhando todas as prescrições que o médico pediu. Entendi. Tinha vaga lá em cima, não. E não é para ter paciente no corredor. E eu assumi hoje às 7 horas da manhã com 14 pacientes no corredor. E não é para ter paciente no corredor. O seu José está em observação no pronto-socorro e espera pela consulta com o neurocirurgião. Mas aqui não tem esse tipo de especialista e ele vai precisar ser atendido em outro hospital quando tiver vaga. O neurocirurgião pode aceitar, pode negar. Entendeu? Eu tenho que esperar a liberação dele. O genro do seu José já procurou a Defensoria Pública para relatar o caso. Ele teme que o estado de saúde do sogro piore com a superlotação do hospital. A gente traz para melhorar, ele vai sair daí como? Dentro de um caixão?
Pode retirar. A direção do Hospital Geral de Guaianazes informa que a unidade atende diariamente 600 pessoas no setor de pronto-socorro e possui 200 leitos, e que busca formas de aprimorar a assistência. Sobre o paciente José Soares de Moraes, mostrado na reportagem, o hospital diz que ele está sendo assistido em observação no pronto-socorro. Bom, senhor presidente, deu para perceber, e o público presente, e toda telespectadores da TV Alesp, qual é a atual e a real situação da nossa saúde no estado de São Paulo. E a gente vê, lá nesse hospital, que é o Hospital Geral de Guaianazes, o orçamento previsto para lá é de 820 milhões para 2020, até 2020. Até agora, 6 meses, 90 milhões apenas foram utilizados, ou seja, menos que 10%. Se a saúde não é prioridade, se tem recurso e não utiliza, só pode ser má gestão, só pode ser irresponsabilidade com a saúde pública no nosso estado. Por isso eu quero falar aqui para o nosso governador João Dória, esquece 2022, vamos tratar do governo do estado, vamos governar o estado. Falar para o seu secretário de saúde do estado, vamos cuidar dos hospitais, vamos cuidar das pessoas que estão morrendo nos corredores dos hospitais, como nós vimos aqui no Hospital Geral de Guaianazes. E aí eu quero também dizer, lá tem essas pessoas, e eu quero saudar, né, e desejar muita paz e muita saúde, e a recuperação aí para o meu amigo Geraldo de Sá, que está internado nesse hospital. E eu espero em Deus que ele não esteja nessa situação, porque essa situação não é humana para nenhum cidadão. Por isso eu quero pedir para o seu governador, para que ele comece a pensar, deixe de viajar, para de ser caixeiro viajante e comece a pensar no nosso estado. Nós temos tantos problemas de saúde, de educação, de habitação, sabe, de infraestrutura, a quantidade de obras paradas que nós temos no estado. Essa semana passou uma reportagem exatamente sobre isso. Mais de 1.500 obras paradas no nosso estado. Algumas por corrupção, outras por falta de investimento, outras por descaso. Nós não podemos ter um governador, né, e uma equipe do seu governador que não tenha compromisso com as questões, prioritariamente as questões de saúde e as questões básicas do nosso estado. Por isso eu quero dizer para o governador, para ele parar de pensar em 2022, em pensar na eleição para presidente, porque ele foi eleito para governar. Ele não foi eleito para fazer pirotecnia, não foi eleito para fazer propaganda, não foi eleito para querer cada vez ficar viajando e vendendo o nosso estado. Aliás, nesse segundo semestre tem mais uma quantidade de projetos aqui, que é a venda do nosso estado, a venda das empresas. E vai vir à tona a Dersa, a famigerada Dersa, deputado Aprígio, aquela que tem lá aquele cidadão famoso por nome de Paulo Preto. Nós vamos discutir esse assunto aqui, né? A extinção da Dersa foi retirada lá do PL 0119, mas está na ordem do semestre. E nós queremos dialogar sobre essas questões. Então, quero muito dizer que entristece a gente, deputados e deputadas dessa casa, que a gente não tem, muitas vezes, condições de resolver esses problemas. Até porque nós somos eleitos para fiscalizar, para apresentar recursos, para aprovar projeto de lei. Quem foi eleito para governar, né, para executar o orçamento, aquele que nós aprovamos aqui no final do semestre, foi o seu governador João Dória, que está, né, muitas vezes viajando, deixando o vice-governador aí, né, governando o nosso estado, porque está pensando, né, assim como fez em São Paulo, né, ficou lá 1 ano e 3 meses, 15 meses apenas na prefeitura, depois saiu para querer ser governador e se elegeu governador, infelizmente, né? E agora nós temos aqui que aturar um governador que, na verdade, o ano que vem deverá renunciar para ser candidato em 2022, deverá renunciar para ser candidato a presidente da República. Por isso, eu quero dizer que esse deputado, preocupado com essa situação que foi mostrada aqui, apresentou nesse semestre que passou, um recurso de emenda parlamentar da ordem de R$400 mil para ajudar esse hospital. Assim como apresentei para outro hospital, o Hospital Geral, o Hospital da cidade de Tiradentes, assim como vou apresentar para o Hospital Santa Marcelina do Itaim Paulista, porque a saúde precisa ser prioridade.
precisa ser prioridade para os deputados, mas precisa ser prioridade também para o nosso governador, que infelizmente não tem compromisso com a saúde. Então, vamos parar de vender o Estado, vamos parar de vender aquilo que é público e cuidar do público, porque o que tem acontecido é que o estado mínimo é vender as empresas públicas, mas o recurso que vem das empresas públicas não volta para o público, não tem investimento naquilo que é prioritário, que é a saúde, que é a educação, que é a moradia, que é a infraestrutura e que é a qualidade de vida para o povo paulista e paulistano. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. O próximo deputado, a deputada Valéria Bolsonaro, deputado Itamar Borges, deputado Major Meca, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputado Wellington Moura, deputado Ricardo Madalena, deputado Coronel Telhada, presidindo os trabalhos, deputado Enio Lula Tato, deputado Sebastião Santos, deputado Adalberto Freitas, deputado Carlos Gianazzi, deputado Daniel José, deputada Janaína Pascoal, deputado Conte Lopes, deputado Gil Diniz, deputado Reinaldo Augusto, deputado Frederico Dávila. Se encerrada a lista dos oradores para o pequeno expediente. Senhor presidente? Pela ordem, deputado. Pela ordem. Vou pedir a suspensão da sessão, né, uma vez que não tem nenhum deputado inscrito. Obrigado, senhor deputado. O senhor quer fazer a comunicação? O senhor não é líder nem vice-líder. O senhor pode fazer uma comunicação, caso tenha interesse. Pode ser? Ou então, às 4h30, quando retornar. O senhor que pode ser uma comunicação. Então, Vossa Excelência, antes de suspendermos os trabalhos, Vossa Excelência tem uma comunicação. Por gentileza, deputado. Senhor presidente, eu quero fazer uma comunicação sobre a segurança. Nesses dias de férias, que a gente estava por aí no recesso, eu ouvi muita reclamação, principalmente da Polícia Civil. O pessoal reclamando que a Polícia Civil, eles não da Polícia Civil, mas do pessoal, que a Polícia Civil atende muito aquela região, eles reclamando que a Polícia Civil hoje ela está com poucos equipamentos, né, para fazerem segurança. Elas não têm o sistema de rádio para comunicação, elas não têm, a central não estão funcionando, né, e, portanto, eles estão hoje fazendo um trabalho muito precário, né? E eu não estou aqui dizendo que o governo estão fazendo porque o governador talvez ainda não tomou pé dessa situação. Estou pedindo para que o governador, né, olhe direito para o pessoal de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, que realmente a segurança hoje está muito precária. Lá em Taboão da Serra, morreu um guarda da CIT aqui de São Paulo, há mais de 40 anos que prestava serviço em São Paulo, morando em Taboão da Serra, e bestamente acabou sendo assassinado, né, por falta até de segurança. Então, é só esse comunicado para que o Dória cuide e faça o que ele prometeu para a parte de segurança, que eu me lembro muito bem que ele falou que ele ia olhar para esse lado, ele ia equipar a Polícia Militar, a Polícia Civil, valorizar a Polícia Militar, a Polícia Civil, e que hoje ainda tem pouco tempo de governo, não sei até quando ele vai fazer essa proposta que ele prometeu, ele vai cumprir, para que os policiais se sintam à vontade, se sintam seguros para trabalhar, para proteger a nossa população. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado. Portanto, atendendo a solicitação do senhor deputado, a sessão está suspensa até às 16h30. Muito obrigado. Presidida pelo deputado Coronel Telhada, do Progressista, esta sessão ordinária volta a partir das 16h30. Você continue ligado aí na programação da TV Alesp.